e para trazer as informações do Tricolor. Bom dia, um beijo para ti e para o William Ramos, nosso cinegrafista. Tudo bem, Kelly? Bom dia para você, para quem acompanha o Segue o Fio. Estamos aqui em uma das muitas praças da cidade de Mendoza. Essa é a Praça Itália, que o William está mostrando nas imagens aí. Uma bela praça com um belo monumento, onde as pessoas aproveitam até tarde da noite, viu, Kelly? Aqui em Mendoza o pessoal dorme tarde, fica passeando pela cidade, pelas ruas, pelas avenidas aqui de Mendoza, onde temos nesse momento uma temperatura baixa, 16 graus a temperatura, o sol ainda não está raiando com toda aquela força e intensidade que a gente acompanhou nos 2 últimos dias, né? Então, temperatura na casa dos 16 graus, tá um friozinho que dá para encarar sem nenhum tipo de problema, e o movimento vai aumentando, o pessoal está indo para o trabalho, passando aqui pela praça, muitas pessoas passeando também com seus cachorros, os perros, aqui também pelas ruas, enfim, Mendoza, que está aí distante 1.000 quilômetros da capital Buenos Aires e que está a apenas 350 quilômetros da capital do Chile, Santiago, uma cidade no interior. Oi? Uma cidade no interior que tem aí uma cultura um pouco diferente, talvez o agito seja um pouco diferente das outras grandes capitais que a gente conhece mundo afora. Ô, Jason, tem uma distânciazinha também da região das vinícolas aí, né? Eu já tive a oportunidade de conhecer Mendoza, linda demais, toda rodeada, né? As estradas ali pela Cordilheira dos Andes, e as vinícolas estão um pouco mais distantes. Tu não conseguiu chegar em nenhuma vinícola ainda ou já conseguiu? Não. Tem muita vinícola, né? E aí, claro, já é um pouco mais afastado da região central aqui de Mendoza, mas muitas lojas vendendo, claro, vinho, né? Vinhos, por todo lado você encontra uma loja que acaba vendendo vinhos dos mais variados e todos aqui da cidade de Mendoza, porque a economia local ela é baseada muito na agricultura e também no vinho. Né, nas uvas. Então você tem, caminhando pelas ruas, Kelly, a possibilidade de encontrar várias lojas com vários vinhos e com vários preços também, viu? Vou dizer que tá meio salgado viver ainda aqui na Argentina, apesar do argentino dizer que a coisa tá melhorando um pouco mais, mas a situação ela ainda é preocupante. Ali tem 3 torcedores, vem cá. Vamos fazer ao vivo aqui, vamos ver. Tu nombre? Ignacio Agüero. Ignacio, mora acá en Mendoza. Sí, somos acá. ¿Es torcedor de quién? ¿De Boca? No, yo soy de La Lepra, Independiente Real de Mendoza. Independiente acá de Mendoza. La cancha estaba por acá cerca. Gremio de Brasil va a jugar hoy con Godoy Cruz. Ah, sí, pues. Conozco el Gremio. Sí, ¿puedo agarrar? No puede agarrar, es mío micrófono, ¿cómo? Bueno, y para mí Gremio le va a hacer la cola, hoy creo no sabe jugar, son todos unos muertos. Los tenemos hijos, los putos esos. Que isso? Vai lá, meu bruxo, vem cá. Tu tá com a bermudinha do Boca, então tu torce pro Boca? Sí, yo soy É Boca? E aqui em Mendoza não torce para ninguém? simpatizante de gimnasia Gimnasia. y esgrima. Você, Rivadavia de acá de Mendoza? Sí, ¿Jugó contra Aldo Cive? sí, lo sigue. ¿Conoce el Gremio? ¿Porto Alegre? Sí. Sí. Visita 5 clubes de Brasil. Palmeiras, Olhando para a câmera. Palmeiras, Fluminense, Cruzeiro también. Eso, Inter de Río Diamante, ¿no? Inter Porto Alegre. Grêmio Porto Alegre. Y Corinthians. Corinthians. 10 clubes do Brasil com educação, né, cara? Não vai me falar palavrão no microfone aqui, hein? Palavrão não entendeu porque é em português que eu tô falando. Olha só, olha pra aquela câmera lá. Fala o nome de 10 clubes brasileiros. Vamos lá. Palmeiras, Cruzeiro, Fluminense, Corinthians, Inter de Porto Alegre, Santos, el Santo de Brasil, no, sí, me sé otro más. Grêmio. Ih, falhou no teste.
Sabe falar 5 clubes brasileiros ou não? Então vem cá. Rapidinho, que o tempo tá corrido. Em Brasil falamos, tempo tá corrido. Tu nome? David, David, ¿es acá de Mendoza? sí, Hincha de quién? de Boca. De Boca. 5 clubes brasileiros. Olha para aquela câmera ali. Fluminense, Corinthians, el Santos de Neymar. ¿Quién más? Gremio. ¿Dónde juega Gaidol? ¿Dónde? El Palmeiras, Tameira. Tá aí. Não sei se foram 5. Foram 5? 5? Gracias. Gracias, muchachos. Estamos em Vivo para Brasil. YouTube, GZH no YouTube. Procura lá, tá bom? Gracias, abraço. Daí. Muy bueno. Que aventura. Tu espanhol, mi amigo. Gracias. Vocês- Periodista muy você- bueno. Jason, vocês se deram conta, mas a gente esperaria qualquer coisa dos meninos, 5 meninos argentinos citando 5 clubes brasileiros. Vocês não sentiram a falta de um clube? Claro, Flamengo, total. Ninguém citou o Flamengo. E eles citaram o Fluminense. Sabe por Flamengo, que, Cecília? né? Porque É. Renato tava lá. Renato Portaluppi. Ou por Renato- isso também. Não, é que o Fluminense jogou a final contra o Boca há pouco tempo teve atrás. isso. Claro. Claro. Viu que tinha torcedor do Boca ali, né? Óbvio. Não tinha ninguém do Sempre River. tem, né, Munari, um torcedor Não, do tinha um Boca. do Toda a Rivadavia, população mundial. um do Rivadavia, 2 do Boca, um eu não entendi o time. Do Independiente. Não, É, Independente acho que é outro Rivadavia. time lá de Rivadavia. É, que é Mendoza. E que é o aí, time do Vigia. e aí um outro time ali que eu não entendi. Mas me chamou a atenção. Gimnasia. Não, esse é Rinásia. É. E aí não. Que jogou ontem. Gimnasia. Isso. É, isso aí. Ô, Jason, conta um pouquinho mais desse Grêmio que vai encarar o Godoy Cruz. É um confronto direto para tentar, inclusive, tirar a liderança, né, dos adversários na chave da Sul-Americana. Vamos lá, o Grêmio desembarcou ontem, Kelly, no final da tarde, início da noite aqui em Mendoza, um desembarque muito tranquilo, muito rápido, sem a presença de torcedores, que aliás começaram a chegar ontem à noite excursões aí do Rio Grande do Sul, que vieram aqui para Mendoza, gente que veio do interior do estado, de Birubá, Santa Maria, o pessoal tá chegando, né, 35 horas de viagem de ônibus, e vão estar no estádio Malvinas Argentinas apoiando o Grêmio. A direção aposta em aproximadamente 300, 400 torcedores do Grêmio e é um número considerado alto, porque é difícil você chegar aqui em Mendoza, né? É caro e se for de avião pode demorar também, né, pelo menos 12 horas do deslocamento e de ônibus da mesma forma. É muito mais, por óbvio. É um Grêmio que chega com a esperança de um reencontro com a sua identidade. Foi isso que eu ouvi ontem na concentração do Grêmio, conversando com os dirigentes. Tive a oportunidade de entrevistar o vice-presidente Fábio Floriani, membro do Conselho de Administração, na chegada do Grêmio aqui a Mendoza, e ele falava sobre isso, né? A chegada do Mano pode proporcionar isso para o Grêmio, esse reencontro com a sua identidade. Um time que também busca o resultado, mais pragmático, mais aguerrido, mais forte. E na comparação com o técnico anterior, talvez o Mano consiga agregar isso ao seu trabalho, que está só começando, e o Mano deve, muito provavelmente, inclusive, né, com essa questão de estar só começando o seu trabalho, manter o que foi feito pelo James Freitas no Grenal, onde o Grêmio acabou empatando por 1-1 com o Inter, mantendo a base do time para o jogo de hoje à noite aqui em Mendoza. O que os amigos aqui, os consagrados, querem perguntar para o Jason? Eu quero perguntar, Jason, sobre o time. Porque o Grêmio tem, né, o jogo de hoje, nessa reestreia do Mano, é muito importante contra o Godoy Cruz pela Copa Sul-Americana. Mas domingo contra o Vitória, com o Grêmio na zona do rebaixamento, o jogo também é fundamental. Como é que está sendo feito esse planejamento do Mano, da comissão técnica dele? Deve ser time titular hoje, força máxima hoje, um time parecido com o do Grenal, com aquelas alterações na defesa, e também domingo em Salvador. O que deu para sentir esse ambiente do Grêmio aí, Jason? Sabe, Gabardo, acompanhando o Grêmio desde, assim, de perto e na concentração, e a gente sabe que é importante estar no hotel, na concentração, conversando com as pessoas, desde o Grenal para cá, eu fico com a impressão, aliás, a informação, e aí vem a impressão. A informação é, o Grêmio não tem como jogar com força máxima
Godoy Cruz, Vitória e CSA. Porque são 3 jogos fora de casa que o Grêmio terá, né? E por 3 competições diferentes, viagens, né? Pouco tempo de trabalho. Gabardo, a comissão técnica, ela tem essa preocupação. É preciso buscar um equilíbrio em termos de escalações. Como as Copas são mais perigosas, não que o Campeonato Brasileiro não seja, o Grêmio está na zona de rebaixamento, sabe disso. Mas como as Copas elas são mais perigosas e traiçoeiras, o Grêmio daqui a pouco vai jogar com força máxima hoje ou com aquilo que o Mano tem de melhor hoje. E aí contra o Vitória, é claro que é difícil, o Grêmio está na zona de rebaixamento, mas daqui a pouco podem existir algumas preservações, pontuais preservações, jogadores que estão estourando. Por exemplo, antes do Grenal, conversando na concentração do Grêmio, ouvindo de pessoas que o elenco está extremamente desgastado, extremamente cansado, tá? E o exemplo que eu ouvi antes do Grenal foi o Wagner Leonardo não parou de jogar ainda. E olha o que aconteceu no Grenal. Estourou, tem uma lesão grau 1 e ainda vai levar mais alguns dias para retornar. Então, é preciso, Gabardo, dar descanso. Como é que o Mano vai fazer isso? Buscando equilíbrio. Joga com força máxima hoje, daqui a pouco pode projetar outro tipo de time para Vitória e para CSA. São 2 confrontos, né, com o CSA na Copa do Brasil. Mas ele vai buscar, a comissão técnica do Grêmio vai tentar buscar, sim, esse equilíbrio em termos de escalações do Grêmio para os próximos jogos. Eu perguntei isso, o Kelly, Jason, Munari e CCD, porque olha o tamanho do dilema que tem o Grêmio. Vamos imaginar que dê tudo certo. O Grêmio ganha hoje, tá encaminhadíssimo para as oitavas da Sul-Americana. Se ganha do Vitória, sai da zona do rebaixamento. Se ganha do CSA, tudo fora de casa, encaminha muito bem a vaga para as oitavas de final da Copa do Brasil. Agora, se der tudo errado, hoje o Grêmio pode ficar numa situação muito difícil na Copa Sul-Americana. Domingo pode continuar na zona do rebaixamento, vendo a distância aumentar, e pode ter uma desvantagem na Copa do Brasil muito importante. Então são 3 jogos fundamentais. E aí, sobre o que o Jason estava falando, do Wagner Leonardo, de daqui a pouco ter que descansar alguns jogadores, eu acho que o Kahneman, que está voltando agora depois de meio ano parado, não tem condições de jogar todos os jogos. E aí quem é que vai jogar na zaga? Não tem zagueiro, CCD? O Grêmio hoje tem 3 zagueiros, sendo que originalmente os 3 zagueiros do lado esquerdo. É. O Gemerson é um zagueiro do lado esquerdo. Agora, eu acho, Gabardo, primeiro, para mim o jogo hoje ele não tem o valor de eliminação, tá? Ele tem um valor de logística. Porque até diante do empate ontem do Sportivo Luquenho com o Grau lá, com o Atlético Grau, Grêmio e Godoy Cruz estão classificados para a próxima fase. Eles estão classificados. Pelo menos para o playoff. Pelo menos para o jogo. O problema é que tu classificar em segundo, tu entrega pro calendário mais 2 jogos. Esse é o grande problema. Então não tem valor de eliminação. Da Libertadores, né? Certo. Exatamente. Eu nem falo da dificuldade do adversário, né, Geiso? Porque isso aí pode pegar um adversário forte, pode pegar fraco, depende de sorteio, mas eu me refiro a tu colocar na logística. Mas o Grêmio coloca isso na conta. Claro, e deve coloca colocar isso na conta também. Não, e tá certo. Mas imagina tu agregar, eu lembro como foi complicado pro Inter no ano passado, ter que jogar mais 2 partidas e meio aquela maratona.